Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O mês de abril é o mês da conscientização do autismo e, por isso, muitas atividades estão sendo desenvolvidas aí pela Associação das Mães de Autistas aqui de Itajaí. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com a Juliana, que é a integrante aí da AMA, a Associação das Mães de Autistas aqui da cidade, uma associação fundada recentemente exatamente para prestar apoio aos autistas aqui da região. Obrigado, Juliana, pela sua presença. Juliana, por que escolher o mês de abril, especificamente o dia 2 de abril, né, para conscientização do autismo? Então, o dia 2 de abril, ele é uma data mundial, né, para conscientização. Foi criado em dezembro, na época, com monumentos que iluminavam a cidade de azul, para poder chamar essa questão para o autismo, né, para estar conscientizando, sensibilizando a sociedade, né, para mostrar estamos aqui, precisamos ser vistos e temos que receber algum apoio, temos que estar... a sociedade tem que se preparar, né, para estar nos recebendo. Agora, por que conscientizar a sociedade? Existe ainda muita falta de informação sobre o autismo? Sim, a gente acredita que sim, até por conta da complexidade que é o autismo, né? Existem vários graus, então tem os graus um pouco mais comprometidos em questão de socialização, em questão de birras, em questão de sensibilidade com sons. Então, assim, alguns autistas se sentem incomodados e reações diferentes, né? Então, é importante, assim, que a sociedade entenda, que conheça um pouco mais, né, para que a gente também possa se sentir à vontade de sair com os nossos filhos, né, sem ter aquele olhar um pouco estranho, achando que de repente é uma falta de educação, porque acontece às vezes de levar num parque e a criança ficar um pouco incomodada com a quantidade de pessoas, com a questão de barulhos, né, e entrar numa fase de uma crise, de uma birra, algo que a gente às vezes também não consegue conter, né, então há aqueles olhares, há aquela forma, então assim, para poder olhar de uma forma diferenciada, né, e olhar aquele pai e aquela mãe, de repente, até com uma questão de um apoio, né, e não vendo assim de uma falta de criança, de repente, estar num comportamento agressivo por uma falta de educação. Então, existe também essa questão, por isso que é bom conscientizar, conhecer, eu sempre digo, a gente tem que conhecer para poder respeitar, né, para poder amar, para poder abraçar, e é isso que a gente precisa, né, ser abraçados, né, para continuar, para conseguir seguir essa caminhada junto com eles, né, que eles precisam de apoio, né. Você falou assim até no início antes do programa, né, que não gosta muito dessa palavra preconceito. Na realidade, é conscientizar mesmo as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam o que é o autismo, né? Isso, eu não uso muito essa questão do preconceito, porque eu acho que às vezes o preconceito vem pela falta de conhecimento. A partir que as pessoas começam a conhecer, né, saber o que é o autismo, entender que existem vários graus, que há aqueles que conseguem seguir, né, na escola, seguir os estudos profissionalmente, há aqueles que não, há aqueles que têm um comprometimento maior, né, que são um pouco mais agressivos. Então, é preciso entender, é preciso conhecer, né, e aí acredito que essa questão do preconceito não exista mais, a partir que as pessoas tenham conhecimento, né, da existência do que é o autismo. Agora, como que uma mãe, né, em casa, ela pode detectar ou desconfiar antes de um exame, né, clínico, que o filho tem um grau de autismo, né? É o espectro do autismo, é isso, né, que se usa, né? Isso. O transtorno do espectro autista, o que acontece? Um diagnóstico dele é comportamental. Então, geralmente, a criança é identificada nas primeiras fases de vida da criança, né? Então, existe todo um desenvolvimento, né, que toda criança tem dentro das fases normais, né? E o que acontece? No autismo, geralmente, a ausência de linguagem, a comunicação, imitação, né, que a gente, dá tchauzinho, então a criança não faz, né? A demora, assim, do processo mesmo de desenvolvimento, né? Movimentos estereotipados, geralmente as crianças balançam as mãos, batem palmas, balançam a cabeça, tem seletividade alimentar. Então, existem vários aspectos, né, dentro do desenvolvimento que eu sempre digo assim, não está normal, a gente sabe que cada criança tem seu tempo, às vezes um pouco demora mais para andar, não quer dizer que é autismo, mas a partir do momento que a gente começa a notar que há essa demora, né, no processo de desenvolvimento, que há alguma coisa que tem que dar aquele sinalzinho de alerta, não custa investigar. Né? Investiga, leva no neurologista, no psicólogo, para que consiga ali já dar um andamento
Do tratamento. Do tratamento, do isso. acompanhamento, do acompanhamento, na porque pode não ser, né? Mas se for, já está intervindo e quanto antes, melhor. O diagnóstico precoce ajuda bastante. E como que é esse acompanhamento na realidade? O Sistema Único de Saúde tem esse programa de acompanhamento do autista? Nós temos alguns serviços, né, públicos na rede, né? Nós temos atendimento de diagnósticos, aqui no SER é um que auxilia na parte de diagnóstico. Aqui na Univale, Na né? Univale, isso. E depois, fora, nós temos o CEMESP, a APAI, né, que dá esse acompanhamento também multidisciplinar. Né? O Vovó Biquinha também na parte de estimulação. Né? Vovó Biquinha até criou uns aplicativos, né, para acompanhamento, né? Isso aí, já que já ajuda nessa fase do desenvolvimento. Ele é bem importante, esse aplicativo, é Aplicando Saberes o nome, que e realmente ali tem todas as fases de desenvolvimento. Ali a gente pode acompanhar o desenvolvimento da criança e já ver se há realmente algo que possa estar tardando, né, que tenha que ter algum olhar mais clínico, mais específico. Para a família é muito bom procurar, como você falou, fazer o diagnóstico precoce, né? Porque em muitos casos que a gente já leu, o Ministério Público também fez intervenção de famílias que escondem o problema e não levam a criança para esses acompanhamentos, né? Então é muito importante fazer esse diagnóstico precoce mesmo a partir do momento que se desconfia que a criança é autista, né? Isso, é bem importante. O diagnóstico precoce é importante, o tratamento e acompanhamento é importante, o tratamento terapêutico, o apoio familiar ajuda bastante, né? Porque são isso que vai, porque como é comportamental, são esses estímulos que a criança vai recebendo que vão ajudar ela a desenvolver. Né? Então, por isso que é bem importante mesmo, porque não existe um exame específico, vai lá, é autista, não, é comportamental e de repente estimulando vai fazendo com que a criança desenvolva. Né? Por isso é bem importante, e quanto antes, melhor. Agora, por exemplo, o autismo, uma mãe que está em casa, ela não pode confundir isso com uma timidez severa? Como é que é isso? Porque às vezes a criança se isola, ou até o adolescente se isola como uma timidez severa, ou então com uma depressão, por exemplo. É diferente? Mas acho que daí só vai descobrir isso na fase maior, né? Pequenininho a gente já tem que ver. Quando a criança está lá, brinca isolado, né? Não quer brincar com os pais, não brinca, como, né? Pega um carrinho e vai brincar, não imita, porque geralmente eles brincam com os brinquedos diferentes, vira o carrinho e vai brincar com a rodinha, né? Não tem essa... Aí na fase, de repente, não foi diagnosticado lá nos primeiros anos de vida, na fase adolescente, pode ser que seja aquela criança mais tímida. Tem casos de autistas adultos que se diagnosticaram já aos 30 anos. Adultos. Que tinham dificuldade de socialização. De socialização, foram para a escola, mas foram aquela questão de, às vezes é aquele aluno mais tímido, aquele que recebe o bullying. Né? Entendi. Até por conta disso, e sempre assim, com poucos amigos, né? E lá no futuro é que vai conseguir compreender toda essa questão do porquê que era tão diferente. O bullying, né? Que acarreta bem mais problemas aí. Muito mais problemas. Que afeta bem mais também, Sim. Né? E até porque daí, como ele não sabe, não entende por que é assim. Né? Então, por isso que é muito importante mesmo esse olhar já da família, né? De ver alguma coisa diferente, eu sempre digo, investiga. Não custa investigar. Né? Se não for nada, a vida segue, e se for alguma coisa já consegue essa intervenção lá no início que vai ajudar bastante, né? Seja criança, adolescente, adulto, enfim. Tem um filme aí, Mentes Brilhantes, né? Que é acho que da Jodie Foster, né? Um filme americano, que ela tem um filho que mostra assim essa relação também, né? Que a criança ela é confundida com superdotada, mas na realidade é autista e mostra bastante essa relação. E você falou de educação, de escola, né? Eu queria saber de você se as escolas, você como mãe de autista, né, se as escolas estão preparadas para receber as crianças. Tem acompanhamento? Eu sempre digo assim que ainda nós não temos o ideal, né, que seria realmente dinâmicas diferenciadas para trabalhar com as crianças. Né? A escola não tem esse preparo para estar recebendo né, de uma forma diferente. Né? Mas a gente tem assim, o acompanhamento de um monitor em casos que precisam, né? O segundo professor em sala de aula. Né? A dificuldade, às vezes, é a questão da demora de vir. Né? Às vezes a criança foi matriculada, mas iniciou as aulas e ainda não recebeu o monitor.
né? Isso faz com que ele atrase o início às aulas. Mas assim, a gente tem esse acompanhamento, mas eu ainda falo que ainda não é o ideal, porque a gente precisa ainda melhorar muito mais para estar recebendo. Né? Até propriamente mesmo em preparando as crianças. Tem que fazer essa inclusão, Tem né? que fazer essa inclusão, né? Preparando que o amigo é diferente. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Até para eles serem aceitos, gostarem de estar lá, né? E até para a própria criança que está ali convivendo, eu acho importante, né? Porque já vai crescendo com esse valor, né? De que eu tenho que respeitar o meu amigo, né? Do que eu posso fazer para estar junto dele. Então, isso é bem importante. E para os pais também é uma segurança de saber que o filho está sendo bem acolhido. Exatamente. É como você falou no negócio da questão da conscientização, né? Então, tem que conscientizar as crianças, né, no entorno, né, do menino autista, da menina autista, e também os pais dessas crianças. Porque já entrevistei uma pessoa que falou que a criança era autista, estava na sala, e os pais passaram e-mails para a direção que não queriam a criança na sala de aula. Então, precisa haver essa conscientização também dos pais, né? Dos pais, sim. Já começa, né, a passar para as crianças, né? Porque geralmente eu sempre digo assim, quando uma criança já tem um certo olhar, já vem de casa, né? Então, porque quando é trabalhado, e a gente ainda passa um pouco por isso, assim, de que acham que de repente aquela criança autista está atrapalhando, não só o autista, mas qualquer deficiência acha que atrapalha, né, em sala de aula. Né? Então, acho importante mesmo que... E por isso que a gente conscientiza a sociedade em geral, né? Para que essa situação não ocorra, né? Com os nossos filhos ou com qualquer outro. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com você a respeito de como que vai ser todo esse mês de abril de conscientização e vamos falar um pouquinho também sobre a AMA, né? A associação aí recém-fundada aqui em Itajaí para prestar apoio também, né? Ok? Certo. Então, a gente volta em instantes com esse assunto, novamente, sobre o autismo, conversando com a Juliana aqui no estúdio. Até lá. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje o nosso assunto aqui é um assunto bastante sério, que a sociedade precisa de conscientização para aceitar o autista na sociedade. Eu converso aqui no estúdio com a Juliana, que é integrante da AMA, a Associação das Mães de Autistas, aqui de Itajaí, e a gente está falando um pouquinho sobre o Abril Azul, que é um mês dedicado à conscientização da sociedade para o autismo. Juliana, a gente falou bastante sobre o autismo no primeiro bloco, né? Mas eu queria saber de você por que vocês resolveram também fundar a AMA aqui em Itajaí. Então, acho que a AMA está no sonho no coração de cada mãe, né? Que ali integra, cada familiar, todo, né? Que já estava assim sempre com esse olhar, porque realmente é uma falta que a gente sentia, né? Aqui na cidade. Eu particularmente me sentia um pouco às vezes até só. Né? E quando eu recebi um convite em janeiro, que veio através de que hoje a nossa presidente é a Isabel, ela abriu as portas da casa dela para a gente fazer essa primeira reunião. Né? Então, naquele primeiro momento já foram mais de 20 pessoas, né, interessadas, e a gente viu que realmente o caminho era né, seguir essa rede de apoio, então, às famílias e seguir com a nossa associação de pais e amigos do autista. Né? Então, desde janeiro a gente vem se reunindo, janeiro do ano passado. Em julho nós conseguimos constituir a abertura com o CNPJ, tudo certinho. E estamos fazendo primeiramente essa parte de conscientização nas escolas, através de palestras, conversando com profissionais, com crianças, acolhimento das famílias que chegam com recém-diagnósticos ou que já tem, né, algum diagnóstico e precisa, né, tem alguma dúvida, algum apoio. Então, a nossa associação, a gente acolhe nessas famílias que estão recém-diagnosticadas. Que vocês lidam também com a questão do poder público, é mais para aproximar também essa questão do autismo com o poder público, ter novas conquistas e tudo mais? Isso, o nosso objetivo também, né, além desse acolhimento, tudo futuramente ter também um atendimento clínico, né, buscando cada vez mais parcerias, né? Falta a conscientização mesmo da sociedade, por isso realmente que vocês fundaram a associação, é isso?
É para fortalecer, na realidade. Para fortalecer, para ter essa rede de apoio maior, tanto de atendimento quanto de apoio familiar. Né? Que é isso que a gente precisa também. Tá? As famílias também precisam estar acolhidas para poder estar recebendo, para poder estar sendo orientadas, né? Porque falta também um pouco de orientação. Recebi o diagnóstico e agora o que eu faço? Né? Então a gente também vem fazendo todo esse trabalho de acolhimento. O autismo, ele atinge mais meninos ou meninas, ou é independente? Então, tem meninas, mas o caso maior, o índices maiores são em meninos. São em meninos. A incidência maior é em meninos. Por isso, essa questão do azul. Né? Mas também há bastante meninas. E a informação também é importante, né? Porque muitas famílias, até famílias de baixa renda, que às vezes não têm muito acesso à informação, né? Elas acabam realmente confundindo com outras síndromes ou outras situações e não levam a criança para fazer esse diagnóstico precoce, como você falou no primeiro bloco, né? Por isso que a associação é importante também para isso, para propagar as informações, é isso? Isso, é isso que a gente vem buscando, né? Tá levando o conhecimento de todos, né? Essa questão do autismo. Agora, como é que vai ser esse Abril Azul? Como é que vão ser as atividades? O que é que vocês estão organizando para esse mês de abril? No dia 27, agora a gente vai estar fazendo a abertura, né, do mês de abril, que seria com a palestra do Marcos Petri. Vai ser no auditório da Prefeitura, às 19h30. Ele é um autista adulto e vem conversar com a gente, passar um pouquinho dessa experiência, né, de como ele vem superando a questão do autismo. Né? A mãe dele também conta um pouco da vivência, das experiências que eles tiveram em questão de tratamentos. É bem bacana, assim, vai ser bem Ele tem um grau mais leve de autismo. Ele é um autista de alta funcionalidade, né? Mas já teve bastante comprometimento também na fase da infância, né? Mas então, com acompanhamento houve essa superação. Houve essa superação. E é isso que eles vêm contar. A mãe dele também vai ser bem bacana, bem importante, né? Para conhecer um pouquinho mais, para a gente ter... É sempre bom a gente ouvir um pouco mais da experiência, né, do outro, para conseguir ter uma inspiração, serve de inspiração para a gente ver que eles podem, que eles conseguem, que a gente não pode desistir, né? Que tem que dar continuidade no... E é claro, até para incentivar a criança que está lá, né? E vocês também saberem as famílias, um caminho, né? Lidar, né? Assim, esses exemplos que se tira são importantes na realidade. Isso. É isso que até na própria associação hoje a gente faz isso, né? Como eu dizia antes, eu me sentia sozinha, hoje com o grupo. A troca, né? A gente já troca essa experiência, né? A gente já não se sente mais tão só, já vê que, né, a minha dificuldade é a dificuldade do outro, que a gente consegue superar. Eu tenho conhecimento aqui, né? Já passa adiante, a gente consegue se autoajudar, né? Então isso fortalece cada vez mais. Fortalece. Essa que é a palavra, né? Fortalecimento para lidar no cotidiano com essa questão, né? Isso aí. E como é que vai ser depois dessa palestra? Aí do dia 2 ao dia 6 nós vamos estar na Ercílio Luz, em frente à Casa da Cultura, com também um trabalho de conscientizar, sensibilizar, né? Tá atendendo quem for lá nos procurar e quem estiver passando e tiver interesse em estar conhecendo um pouquinho mais. Né? Seremos um grupo de mães que estaremos lá para estar recebendo. Também estaremos com a venda das camisetas, quem quiser também estar ajudando, né? Para a associação. Para a associação, isso. Quanto que sai a camiseta? R$20. R$20. Isso. E todo o dinheiro, né, a gente arrecada para estar ajudando na manutenção, enfim. E no dia 7, então, nós faremos a caminhada azul. Também será na Ercílio Luz, com o ponto de encontro ali né, de início na Praça do Pier, às 10 horas da manhã, no sábado às 10 horas da manhã. No dia 14 nós faremos um pedágio solidário, será o nosso primeiro pedágio também para arrecadar fundos, né, para a associação. E no dia 28, então, a gente terá uma palestra, uma roda de conversa, né, com profissionais e uma mãe também que vai estar nos apoiando, né, nesse dia, também contando um pouco da sua história. E será daí também uma roda de conversa com os pais. Uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, o acompanhamento do autista, né? É só por terapia ou o autista tem um grau que toma medicamentos também? Tem alguns que são precisos, né? Para questão de concentração, sono, né? Então existem vários... São remédios caros? É um complemento, né?
Depende, né? Tem alguns medicamentos até que conseguem na rede, outros não, né? Mas Daí tem que bancar, né? tem uns que sim. O remédio, né? Isso, e tem uns que são um valorzinho, e como é contínuo, né? Então, às vezes se torna aí também um... É uma síndrome que, como é síndrome, não tem cura na realidade. Ele vai... Não tem cura, ele pode ter melhoras dos sintomas, né? Mas a cura não tem. E até como você falou, ser um autista funcional. É isso, né? Sim, frequentar a faculdade, Tem autistas que conseguem trabalhar, né? Porque depende do grau do autismo, ou, né, se tem alta funcionalidade ou não. Né? Tudo isso ajuda a desenvolver, mas não quer dizer que um autista que tem um grau severo ele não pode ficar rotulado a ele ser um autista severo. A gente pode tentar com os estímulos, né, reduzir esses sintomas. Já existem muitos casos até de que passaram em universidades e tudo mais. Sim, e seguiram uma profissão, né? Não só que esse conseguem. de alta funcionalidade, mas outros que têm um grau mais severo, né? Sim, tem autistas que conseguem, né? Agora, é preciso políticas públicas ainda? Há uma carência de apoio governamental? Ou isso assim, vocês já estão conseguindo e com a AMA, que não tem só aqui em Itajaí, mas vários lugares, vocês estão aos poucos conseguindo, assim, quebrando essas barreiras? Vou falar de uma maneira geral, né? Existe ainda muito o que fazer. Né? Existe muito o que fazer, a gente precisa ainda de muito apoio, existe casos, até tem uma rede de apoio que eles estão lutando por moradias assistidas, por conta de autistas adultos, né? Que precisam também, a gente precisa estar pensando. Então existe, acho que há uma necessidade, há uma carência ainda, sim, até como eu te falei, vamos usar agora Itajaí, a gente tem a rede de apoio, porém a demanda é grande e tem muita criança que ainda não está sendo atendida. Né? Entendi. E para um autista, a questão do atendimento é primordial. Não pode esperar. Não tem como esperar. Né? Ou se de repente está no tratamento, o que a gente tem são muitas fases, assim, tem tratamentos que por período, e aí a hora que sai, leva alta o que faz. Né? Tem outros que são por idade, até 14 anos, 16 anos, e depois. Né? Então, são muitas ainda as limitações por conta de regras, assim, de normas, né, institucionais. Então, é isso que a gente se preocupa, né, e tem que estar buscando atrás, tem que mudar, porque, como a gente conversou, o autismo não tem cura e ele precisa ter um tratamento contínuo, né, porque para poder ajudar, para reduzir os sintomas e ele ter melhor qualidade de vida. Então, não adianta só... É válido, mas não adianta só iluminar o prédio público de azul no mês de abril. Tem que abraçar a causa, Tem que abraçar a causa, não adianta iluminar o Congresso, o Palácio do Planalto de azul, chama a atenção, tudo bem, mas muitas pessoas até não sabem, por que está iluminado de azul, né? Isso. Então você tem que propagar também, né? E abraçar a causa, é isso que precisa ser feito. Abraçar a causa, né? isso, abraçar a causa, né? Investir realmente, né, em serviços que atendam, né, essa grande demanda. E seguir, né, o que já existe uma lei, né? Existe a lei federal, acho que a gente só tem que seguir, fazer acontecer aquela lei. Não adianta também existir a lei e não acontecer. Né? Então, a lei isso de é bem apoio importante. ao autista. Sim, existe a lei do autista, 12764, que leva o nome da Berenice Piana, que é a mãe de um autista também, que conseguiu com muita luta, muita força, né, conseguiu sancionar esta lei. Eu acho bacana essa questão de vocês fundarem a associação, que como você falou, é divisão, né? De conhecimento, é troca de experiência, né? É como você falou, você se sentia sozinha aqui, né? Então é troca de experiência, é troca de conhecimento, então isso é muito bacana. E também é um apoio para conquistas, porque unidos, né, as pessoas conquistam mais, como a lei da mãe do autista que conseguiu colocar a lei, sancionar, que a presidência da República sancionasse a lei, né? Então, isso que é importante, né? Essa união. Né? Essa união, eu sempre falo, assim, da importância dos pais em participar, né? Nós fizemos reuniões a cada um mês sim, um mês não, né? E com um grupo de pais, a gente sempre pede essa participação para que a gente possa buscar cada vez mais melhor qualidade de vida para os nossos filhos, né? Isso é importante, qualidade de vida. Para os né? filhos tendo o atendimento, tendo né? esse apoio familiar, a gente consegue, né? Se ajudar e automaticamente proporcionar, né, uma melhor qualidade de vida a eles também, que é bem importante. Então a gente sempre fala, uma voz sozinha, às vezes não é nada, mas quando pega muitos pelo mesmo interesse, a coisa se fortalece mais, a gente consegue chegar, né, num
num ponto maior. Por isso essa grande importância da associação, Tá dessa certo. união. Então o mês de abril vai estar, a agenda vai estar cheia. O mês de abril vai estar cheia, né? Estamos preparando bastante eventos aí para estar conscientizando e também para estar divulgando, né? Essa questão do autismo, levando conhecimento para as famílias, para a sociedade, para todos que queiram estar dispostos, né, a abraçar essa causa. A gente pede a contribuição. Lembrando que dia 7 de abril é a caminhada. Dia 7 é a caminhada nesse saindo lá do Pier até em a direção matriz. à Igreja Matriz. Isso. Essas caminhadas são bacanas porque vocês conseguem despertar muito o interesse, Chama né? atenção, né? Chamar atenção. Chamar né? atenção ao autismo, né? Quem não conhece fica se perguntando, ou então já viu. E hoje a gente vai vendo que sempre tem alguém que conhece alguém, né? O autismo está cada vez mais crescendo o número, né, de autistas. Então, um número até que às vezes um pouco assusta. Né? Existe uma pesquisa hoje dizendo que em 2025 será a cada 2. Nossa. Então, hoje é 1 a cada 48, né? Mas até 2025, se não... Mas isso são pesquisas, né, que eles fazem, então é preocupante. Né? A gente se preocupa bastante, eu acho que por isso que tem que estar preparados, a sociedade tem que estar preparada para poder bem receber. Né? Tá certo, Juliana. Muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns, assim, pela conquista de vocês, pela luta de vocês também, né? Em se unir para poder realmente conscientizar a sociedade sobre essa questão. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Nós que agradecemos, Bruno. Foi um prazer, né? E muito obrigada mesmo por abrir essa porta para a gente. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.